Olá, aqui é o professor Felipe Guerra, seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós falaremos sobre distribuição de lucros e SPED contábil. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar a curtir a minha página no Facebook, a página Professor Felipe Guerra, que vai aparecer na sua tela. É uma ferramenta que eu utilizo muito para compartilhar notícias, informações, vídeos que podem ajudar o seu dia a dia enquanto profissional da área contábil e do setor fiscal. Se você não usa mais o Facebook com tanta frequência, é bem comum junto aos meus alunos, alguns dizem que já não usam tanto o Facebook, eu deixo também aí para vocês um Instagram para vocês seguirem lá. Todos os dias tem vídeos novos falando sobre assuntos da nossa área fiscal e contábil. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ao tema da nossa aula, distribuição de lucros e SPED contábil. Afinal de contas, por que é tão importante a gente falar sobre esses dois temas e onde que eles têm relação? Bom, nós sabemos que a distribuição de lucros é a forma mais barata de remunerar os sócios, remunerar o capital investido por um sócio em uma empresa. Sempre que alguém monta um negócio, abre uma empresa, ele tem como objetivo que aquele negócio tenha lucro. E nós sabemos que o capital, ele precisa ser remunerado, o valor que o sócio emprega no negócio, ele precisa ser remunerado. E no nosso país, a forma mais barata de se fazer a remuneração desse capital é a distribuição de lucros. Nós temos distribuição de lucros, nós temos juros sobre o capital próprio e nós temos uma remuneração sobre o trabalho dos sócios, que é o Prolabore. Sem sombra de dúvidas, dessas três opções, a distribuição de lucros é a mais barata, porque não há incidência do imposto de renda retido na fonte e, dessa forma, isso desonera esse valor que vai compor o patrimônio daquela pessoa física. Então, é muito comum no dia a dia de empresários, de sócios, acionistas, que eles tenham lá todos os anos, ou até mensalmente, ou trimestralmente, a distribuição de lucros como uma fonte de renda. Mas é importante que a gente tenha alguns cuidados quando se fala em distribuição de lucros. Porque como se trata de algo que, como eu falei, não é alcançado pela incidência do imposto de renda, existem aí um cuidado muito forte em fiscalização, em averiguação sobre a legalidade, se os procedimentos legais estão devidamente acobertados para garantia de que essa distribuição não seja glosada. O que acontece na prática é que a gente percebe que muitas vezes, por não obedecerem os critérios técnicos legais, algumas dessas distribuições de lucros acabam sendo consideradas pelo fisco como prolabore disfarçado e sofrendo diversas penalidades. Então, nessa aula, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, sobre como que devem ser feitas as distribuições de lucros, quais cuidados que você, profissional, tem que ter, tanto no fechamento contábil, como no procedimento fiscal de evidenciação dessa distribuição, e também nós vamos falar sobre SPED contábil, porque a distribuição de lucros ela tem uma importante função na obrigatoriedade do SPED contábil para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula e acompanha comigo que a gente tem muito assunto para discutir. Bom, pessoal, para a gente falar sobre SPED contábil, distribuição de lucros, é muito importante que a gente, primeiro, entenda que a contabilidade no Brasil passou por um forte processo de modernização. Eu sempre digo em minhas aulas para as pessoas refletirem sobre a importância do papel da contabilidade no Brasil. Será de fato que os seus clientes eles têm usado a contabilidade de maneira estratégica, consultiva? Será que o teu cliente, antes de tomar qualquer decisão no negócio, ele te pede a contabilidade para que essa contabilidade sirva de base para a tomada das decisões? Ora, nós sabemos que o papel fundamental da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Porém, nós também sabemos que no nosso país é muito comum, na prática das empresas de contabilidade, que o setor contábil seja o que tenha menos atenção. Ora, eu não estou querendo dizer aqui que a culpa é do próprio contador. Eu sei muito bem que você muitas vezes deve ficar correndo atrás do seu cliente, solicitando documentação, pedindo a ele extratos bancários, pedindo a ele que te mande as informações
para fazer uma contabilidade em dia, e eu sei bem, até porque tenho uma empresa de contabilidade, que esse cenário é desafiador. Os empresários, eles muitas vezes não enxergam a importância da contabilidade, querem esconder informações dos seus contadores, e o contador muitas vezes é o último a saber e a descobrir as coisas. Ora, isso tudo, pessoal, não acontece simplesmente por uma má educação do empresário. É muito comum que as pessoas digam: ah, Felipe, isso é um problema cultural. Os empresários no Brasil não ligam para a contabilidade. Os empresários não querem saber da informação contábil. Isso é verdade, mas isso é uma consequência e não a causa. E aqui nós vamos fazer um breve relato histórico para a gente entender a causa disso tudo, tá? Acompanhem comigo. Aí na tela vocês podem ver, eu estou circulando a Lei 6.404 de 1976. Essa é uma lei de natureza contábil. A Lei 6.404 traz importantes diretrizes para a contabilidade brasileira. Na Lei 6.404, ela diz como é que deve ser o ativo, o passivo, como que devem ser os lançamentos contábeis. É conhecida como Lei das Sociedades Anônimas e você, sem sombra de dúvida, que é contador, que está estudando contabilidade, já deve ter ouvido falar nessa lei. Mas é importante que a Lei 6.404, ela não se preocupa em distinguir as empresas, a forma de se fazer contabilidade, de empresas do Simples Nacional, de empresas do lucro real ou lucro presumido. Ou seja, a Lei 6.404 não se importa com a tributação da empresa, porque a essência da ciência contábil é de controle patrimonial para o fornecimento de informações úteis. Ou seja, não me interessa saber como é que é a tributação da empresa. Me interessa como um profissional que é um cientista da riqueza, um cientista da informação, fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para que essa empresa tome as suas decisões. Bom, isso é lindo na teoria, né? Mas na prática, sempre houve uma forte interferência da legislação tributária na norma contábil. E essa interferência ela é histórica e acontece há muitos anos. A Lei 6.404 ela é de 76 e ela entrou em vigor no ano de 78. Porém, em 77 nós tivemos o Decreto-Lei 1598, conforme vocês também estão vendo na tela. O Decreto-Lei 1598 é uma legislação de natureza fiscal. Ele é a base do regulamento do imposto de renda. E essa norma de natureza fiscal, o que foi que ele acabou fazendo? Ele acabou vinculando a legislação fiscal à norma contábil de tal forma que houve uma forte interferência da norma tributária na contabilidade. Essa interferência ela é evidenciada em vários momentos. Eu vou citar um exemplo aqui muito clássico, que com certeza vai ficar bem fácil para o seu entendimento, que é o caso das depreciações. Se eu te perguntar qual que é o tempo de vida útil de um veículo de passeio para fins de depreciação, é bem provável que você me responda de bate-pronto que é de 5 anos. Muita gente sabe dessa informação, mas o que pouca gente sabe é que nós tomamos por base essa informação seguindo uma orientação de natureza tributária. Porém, pessoal, imagine aí a contabilidade de uma empresa que segue rigorosamente essa orientação fiscal, mas que ela possui 5, 10, 15 veículos que têm mais de 5 anos de uso. Esses veículos estariam na contabilidade com valor contábil zero, no entanto, eles têm uso e eles estão servindo à entidade. Ora, é óbvio que a informação contábil ficaria comprometida ao ter lá um número que não representa a realidade. Pois bem, essa é uma das interferências, tivemos muitas outras, eu estou citando um único exemplo, que a norma tributária trouxe na legislação contábil e no procedimento contábil. Foi então que no início dos anos 2000, começou a se estudar um processo de modernização da contabilidade brasileira, se pretendendo fazer uma convergência a um padrão internacional de contabilidade, o padrão europeu, que é o padrão do IFRS. E em 2007, nós tivemos o advento da Lei 11.638,
que é outra lei de natureza contábil, cujo objetivo é, de maneira simbólica, fazer o seguinte: chegar para a Receita Federal e dizer assim, ó, Receita Federal, você não manda na contabilidade. A contabilidade, ela necessita da subjetividade para existir. Ela necessita de uma análise que leve em consideração a realidade da utilização de um ativo, que leve em consideração como que aquele ativo ou aquele passivo, ele deve fundamentalmente estar registrado na informação contábil, sempre priorizando que a informação contábil ela seja real, para que ela sirva para o seu papel fundamental de fornecer informações importantes para a tomada de decisões. Ora, a legislação tributária, ela sofreu esse corte forte, aonde a contabilidade chegou e disse, olha, você não interfere mais, quem manda na contabilidade brasileira é o Conselho Federal de Contabilidade, são as normas brasileiras de contabilidade. Então o fisco, ele logo em seguida veio com a Lei 11.941, que é outra lei de natureza fiscal, e criou o RTT, o Regime Tributário Transitório, onde basicamente o fisco dizia o seguinte, olha só, como eu não tive tempo para estudar essa sua norma contábil, para estudar essa sua nova contabilidade, então você pode até utilizá-la, porém, essa nova contabilidade não pode ter interferência na sua apuração tributária, não pode interferir na apuração do imposto de renda e na apuração da contribuição social. E é interessante que exatamente nessa época de 2007 até 2009 que surge o SPED contábil, a escrituração contábil digital. Por quê? Porque o fisco dizia assim também, olha só, se você vai fazer essa nova contabilidade, que utiliza critérios subjetivos, que utiliza procedimentos que eu ainda não domino, eu quero receber essa sua nova contabilidade em meio digital. Porém, o fisco sabia que ele precisava modernizar a legislação tributária para acompanhar a evolução que havia tido na contabilidade. Foi então que em 2014 nós tivemos a Lei 12.973, que é uma lei de natureza fiscal, novamente, cujo objetivo é harmonizar a norma fiscal com a norma contábil. Mas uma harmonia onde a norma fiscal ela não tenta mandar, interferir mais no procedimento contábil, e sim determinar como que esses ajustes, esses procedimentos contábeis atualizados e modernos precisam ser tributados. E é interessante que junto com a 12.973 veio a criação do SPED-ECF, a escrituração contábil fiscal. Olha só, percebam que o universo do que a gente está discutindo aqui é muito amplo e tem muita gente que acha que SPED contábil e SPED-ECF foram criados da noite para o dia simplesmente para modernizar procedimentos. Não, pessoal. O objetivo do SPED-ECF, por exemplo, não era simplesmente matar a DIPJ. O objetivo do SPED contábil, apesar dele ser a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital, não é somente esse, é também evidenciar, por questões tributárias, inclusive, a nova contabilidade brasileira, a contabilidade que obedece a um modelo internacional. Bom, pessoal, dito isso, a gente já tem um cenário onde nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar num cenário onde a contabilidade brasileira evoluiu, onde essa contabilidade é enviada para o fisco em meio digital e onde essa contabilidade também é utilizada para fins fiscais. É muito comum que os profissionais que atuam no setor fiscal, eles têm um interesse somente pelo ICMS, pelo PIS e COFINS, até pelo imposto de renda e pela contribuição social, mas que eles deixem a contabilidade meio de lado. Bom, para você ser um especialista na área fiscal, um especialista no setor tributário, saiba que você também precisa entender muito de contabilidade, porque a contabilidade, em muitos momentos, ela vai interferir diretamente no pagamento ou não dos tributos. Vamos lá então. Diante desse cenário, nós temos o SPED
como a gente já mencionou. Nós temos tanto o SPED contábil, a ECD, que é a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital, como temos também o SPED ECF, a escrituração contábil fiscal, que é um novo formato de apresentação da apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, pessoal, dito isso, entendido essa nossa introdução, nós vamos começar a discutir um pouco sobre a distribuição de lucros. A distribuição de lucros, como eu já mencionei anteriormente, tem papel fundamental nas disposições contábeis. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Como vocês podem ver comigo na tela, o professor Reinaldo Guerreiro ele diz o seguinte: lucro é o resíduo derivado do confronto entre receita realizada e custo consumido. Bom, eu já quero de antemão começar a ter algumas afirmações com vocês. A primeira delas é que, pelo que nós acabamos de ler, pela definição, pelo conceito de lucro, a gente chega à conclusão de que eu só posso falar em lucro se eu tiver contabilidade. Ora, se ele é o confronto entre receita e custo, então o lucro, ele obedece uma equação que ele é igual a receitas menos custos e menos despesas. Ou seja, isso é lucro, receita menos custos e despesas. E o local aonde eu controlo receitas, custos e despesas é na minha contabilidade. Então, a gente já vai chegar à primeira conclusão de que, sem contabilidade, eu não tenho mensuração de lucro. Vocês concordam comigo? Ora, a contabilidade, a demonstração do resultado do exercício, é quem vai dizer lá quanto foram as minhas receitas, quanto foram os meus custos e despesas e quanto foi o meu lucro. Se eu não tenho contabilidade, então eu não tenho mensuração de lucro. Então, de antemão, a gente já pode chegar na conclusão de que, se uma entidade ela não tem contabilidade, teoricamente, ela não poderia fazer distribuição de lucros. Ora, se eu não apurei lucro, como eu posso distribuí-lo? Faz sentido para você? E isso é importante, pessoal, porque nós vamos ver que existem procedimentos para uma distribuição de lucros utilizando a base fiscal. Mas essa distribuição de lucros é a partir de apuração de um lucro presumido, ou seja, um lucro que não é proveniente da contabilidade. Então vamos lá. Vamos pensar como é que se comporta o lucro na contabilidade. A primeira coisa que acontece é a apuração do lucro, onde nós temos a apuração do resultado do exercício e nós levamos para lucro ou prejuízo o resultado dessa apuração do resultado, conforme vocês podem ver aí na tela, o lançamento contábil. Depois que eu tenho a apuração do lucro, eu faço o provisionamento da distribuição, onde eu debito lucros acumulados, ou lucro do exercício, e credito lucros a distribuir, valores a distribuir. E posteriormente eu faço o pagamento desses lucros, onde eu baixo a obrigação que eu acabei de constituir, que é a distribuição de lucros, contra caixa ou banco, recomendamente banco, né? O recomendável é que seja banco, uma transferência nominal para a conta do sócio, com ata de distribuição. Bom, então, eu fiz questão de trazer para você aqui esse procedimento formal das boas práticas contábeis, para você recordar que sempre que a gente tiver distribuição de lucros, eu preciso seguir esse rito, tá? E aqui eu quero falar um pouco sobre alguns procedimentos relacionados à distribuição de lucros. Uma pergunta que sempre me fazem é: professor, eu posso fazer distribuição desproporcional de lucros? Ora, imagine que eu tenho dois sócios, um que tem 40% da empresa e o outro que tem 60% da empresa, das cotas de capital da empresa. E a empresa teve um lucro de 100 mil reais. Ou seja, eu quero distribuir 60 mil para o primeiro, que tem 40% das cotas, e 40 mil para o segundo. Ou seja, essa distribuição não é proporcional às cotas de capital. Eu posso fazer isso? Ora,
Segundo o artigo 107 do Código Civil, pode sim haver a distribuição desproporcional de lucros. Porém, é importante que haja essa previsão no contrato social da empresa. E também é fundamental que haja uma elaboração da ata dessa distribuição de lucros, inclusive justificando o motivo que leva a essa desproporcionalidade, tá? Pessoal, nós temos uma série de legislações que elas reforçam simplesmente de que sobre a distribuição de lucros não incide imposto de renda. Como eu já disse, isso é algo bem convencionado. Porém, mesmo em alguns procedimentos que são considerados extremamente comuns, existe aí questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ela mantém contabilidade regular, porque essa é uma obrigação dela. Porém, eu te pergunto, qual o lucro que deve ser distribuído por uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real? É o lucro contábil ou o lucro fiscal? Olha só, interessante isso, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, mas professor, existe isso de lucro contábil e lucro fiscal? Eu pensei que era tudo uma coisa só. Ora, pessoal, existe sim. A Lei 12.973, que eu mencionei para vocês anteriormente, ela em vários momentos, ela cita ativo societário e ativo fiscal, passivo societário e passivo fiscal, assim também como o lucro societário e o lucro fiscal. E é interessante porque, vamos imaginar esse exemplo prático que eu estou trazendo para você aqui na tela. Imagine uma empresa tributada pelo lucro real, tá? Que teve uma receita de R$1 milhão. Ela teve custos e despesas de R$600 mil e ela chega a um lucro contábil de R$400 mil para distribuição sem incidência do imposto de renda retido na fonte. Como já é do seu conhecimento, ela precisa manter escrituração contábil regular. Só que é importante, a pergunta que eu te fiz agora há pouquinho, se essa empresa ela vai distribuir lucro contábil ou lucro fiscal. Aí você pode se perguntar, mas professor, aonde que isso entra no contexto desse exemplo? Vamos lá, acompanha comigo aqui mais uma vez na tela. Imagine que uma empresa, lá no ano de 2008, ela tinha o seguinte cenário. Ela tinha um ativo imobilizado que possuía duas contas lá, terrenos e veículos. Esses terrenos e veículos estavam registrados na contabilidade com o seu custo histórico, valor fiscal. E o valor total do imobilizado nessa época era R$750 mil. Essa informação estava sendo enviada lá no FConte. Porém, em 2008, no momento da adequação às novas normas brasileiras de contabilidade, essa empresa resolveu fazer um ajuste de avaliação patrimonial, aonde ela trouxe ao valor justo ou a valor presente os valores dos seus ativos. Então ela aumentou em 500 mil o valor dos seus terrenos e aumentou em 50 mil o valor dos seus veículos. Ou seja, antes o terreno que na contabilidade estava registrado a 300 mil, agora estava a 800 mil. E antes os veículos que estavam a 450 mil, agora estão a 500 mil. Quando ela ia fazer o FConte, ela expurgava esses lançamentos de ajuste. Porém, no SPED contábil ia a informação do novo imobilizado, do ativo atualizado. Ora, imagine o seguinte, se eu tenho um aumento do meu ativo, consequentemente eu tive uma valorização do meu patrimônio, consequentemente o meu resultado ele foi majorado. Se o meu resultado ele foi majorado, eu tenho um resultado fiscal, que estava lá no FConte, e eu tenho um resultado contábil. Qual dos dois deveria ser distribuído? É interessante que de 2008 até 2014, nós não tínhamos um posicionamento formal sobre qual lucro era para ser distribuído. Consequentemente, grandes empresas se aproveitaram dessa brecha, dessa lacuna, para fazer grandes distribuições de lucros. Quando foi? Em 2014, nós tivemos a Lei 12.973, como eu mencionei para vocês. E ela trouxe a figura das subcontas.
As subcontas, elas deveriam ser abertas no plano de contas das empresas tributadas pelo lucro real, obrigatoriamente, e facultativamente para as empresas tributadas pelo lucro presumido. E a orientação era que diferenças positivas entre o valor informado no FConte e o valor informado no SPED contábil fossem evidenciados em subcontas, do contrário, teriam que ser oferecidos à tributação. E aqui eu trago para vocês um exemplo claro dessa evidenciação em subcontas. Ou seja, ao invés de eu levar o valor do ajuste direto para a conta de terreno ou direto para a conta de veículo, eu criava duas novas contas no meu plano de contas, seguindo o mesmo nível das contas de terrenos e veículos, e essas duas contas eram as subcontas, conforme determina a Lei 12.973, e elas serviam para evidenciar o valor dos ajustes contábeis que haviam sido feitos na contabilidade daquela entidade. Ora, dessa forma, quando o fisco bate o olho na tua contabilidade, ele consegue perceber quanto que do valor que tem lá registrado se refere ao valor societário e quanto se refere ao valor fiscal. Consequentemente, você precisará fazer as suas distribuições de lucros baseado no valor fiscal. Já quando a gente vai para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, pessoal, essas empresas, elas têm que fazer a sua distribuição de lucros também baseados na contabilidade. Porém, nós temos uma prerrogativa no artigo 45 da Lei 8981 de 1995, que dá à empresa tributada pelo lucro presumido a possibilidade de manutenção da escrituração apenas do livro caixa. Ora, se essa empresa ela só tem livro caixa, ela não tem escrituração contábil, em tese, ela não pode fazer distribuições de lucros. Vocês concordam comigo porque nós já falamos sobre isso. Se eu não tenho contabilidade, eu não tenho como mensurar lucro. Se eu não tenho como mensurar lucro, eu não tenho como distribuí-lo. No entanto, o fisco ele foi generoso, porque ele trouxe a seguinte possibilidade. Ora, imagine que você é uma empresa tributada pelo lucro presumido, que teve um faturamento de 1 milhão. Imagine que você é um comércio e tem uma alíquota de presunção de 8%. Para pagar imposto de renda e contribuição social, você deve apurar um lucro presumido. Ou seja, em cima do teu faturamento de 1 milhão, você vai aplicar uma alíquota de 8% e vai chegar num valor presumido de lucro de R$80 mil. Quando você chega nesse lucro presumido, você vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre esse lucro. E aí, qual é a possibilidade que o fisco abre? Você pode diminuir desse lucro presumido os tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, lembrando que esses valores são apenas para fins de exemplo, tá? E o que sobra, vamos supor que é R$70 mil. Esse valor, ele pode ser distribuído sem incidência do imposto de renda retido na fonte. Dessa forma, você pode fazer uma distribuição de lucros sem ter a necessidade, para fins fiscais, de manter a escrituração contábil regular, tomando por base a presunção e fazendo a distribuição de lucros com base nessa presunção. Aí muita gente me pergunta, mas professor, e se eu for do Simples Nacional? Como é que eu devo fazer para fazer distribuição de lucros se eu não tenho contabilidade? Existe alguma prerrogativa, alguma possibilidade? Existe sim. Como é que você vai fazer? Imagine que a empresa do Simples Nacional faturou R$1 milhão. Você vai, com base na atividade econômica da empresa do Simples Nacional, pegar a alíquota de presunção, a mesma aplicada ao lucro presumido. Vamos supor que se trata de um comércio, nós aplicaremos a alíquota de 8%. 8% de 1 milhão, nós temos 80 mil, que seria o lucro presumido. Eu diminuo desse lucro o valor de imposto de renda pago dentro do DAS. E tudo que sobra é possível de distribuições de lucros sem incidência do imposto de renda retido na fonte. E, obviamente, nessa hipótese, se eu fizer a distribuição limitada a esse valor, eu não preciso manter escrituração contábil regular. Vou repetir, para fins fiscais. Isso não te desobriga de manter a escrituração contábil regular para fins de atendimento à legislação comercial, tá certo?
Bom, pessoal, agora imagine a empresa que ela faturou 1.500.000, certo? E ela é do lucro presumido, ou seja, ela tem uma alíquota de presunção de 8%. Sendo uma alíquota de presunção de 8%, ela tem um lucro presumido de R$120 mil. Imaginamos que ela diminuiu os tributos federais, para fins de exemplo, e ela distribuiu lá R$104 mil sem incidência do imposto de renda retido na fonte. É interessante que nessa hipótese, ela não está obrigada a manter escrituração contábil regular para fins fiscais, ou seja, ela pode se utilizar da prerrogativa prevista no artigo 45 da Lei 8981 de 95, ou seja, a opção pela manutenção da escrituração do livro caixa, porém, por ela ter faturado acima de 1.200.000, ela terá que enviar o livro caixa lá no SPED SF. Olha aí que nasce uma obrigação tributária a mais em virtude do faturamento. Bom, pessoal, existem algumas hipóteses onde a distribuição de lucro ela é proibida. E essa hipótese está prevista no artigo 32 da Lei 4.357, que é quando a pessoa jurídica tem débitos não garantidos com a União ou com a Previdência. Porém, é importante lembrar que, conforme o artigo 151 do CTN, a exigibilidade fica suspensa quando existe um parcelamento desses débitos. Então, se você tem débitos não garantidos com a União ou com a Previdência, você não pode fazer distribuições de lucros. Porém, se esses débitos eles estão parcelados, aí sim você pode fazer a distribuição de lucros. É importante também lembrar que existem multas, tanto para a pessoa jurídica que distribuir ou pagar bonificações ou remunerações indevidamente, ou seja, sem observar os procedimentos que eu elenquei para vocês aqui durante essa nossa aula, que a penalidade é de 50% das quantias que houver pago indevidamente. Isso está lá no artigo 975 do Regulamento do Imposto de Renda. Bom, pessoal, agora que nós já falamos sobre distribuições de lucros, nós vamos falar sobre SPED contábil. E é importante a gente traçar um paralelo aqui sobre o SPED contábil para que a gente possa evoluir bem, certo? Quero que você acompanhe aqui comigo na tela para você entender qual foi o impacto que houve tanto na modernização da contabilidade como na apuração do imposto de renda e da contribuição social em virtude da modernização da contabilidade, tá? Então imaginemos o cenário antes da Lei 11.638, tá? Como era que era antes? Era aquele tempo onde a norma tributária ela interferia muito forte na legislação contábil. Nós tínhamos o lucro contábil apurado obedecendo os critérios até 2007, certo? Depois que eu apurava esse meu lucro contábil completamente influenciado pela norma tributária, eu levava esse lucro contábil para dentro do LALU, do livro de apuração do lucro real, e lá eu chegava no lucro tributável para fins de apuração de imposto de renda e de contribuição social. Porém, quando nós tivemos a 11.638, a modernização da contabilidade, os novos procedimentos contábeis, como ajuste à avaliação patrimonial, ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, impairment, goodwill, dentre muitos outros, nós tivemos a vigência do RTT num primeiro momento, de 2009 até 2014. Só um parênteses, tá? Se você, assistindo essa aula, chega à conclusão assim, professor, eu preciso estudar essas novas normas brasileiras de contabilidade, eu preciso me atualizar, como é que eu posso fazer? A minha sugestão é que você comece estudando a ITG 1000 ou a NBCTG 1000. Lembrando que um dos bônus do curso de formação em analista fiscal é o curso de contabilidade na prática do professor Marcos Lima, onde todos esses conceitos eles são aplicados de maneira muito prática, de maneira a te mostrar como que deve ser feita a contabilidade, obedecendo esses novos critérios contábeis, inclusive você tendo a oportunidade de fazer esses lançamentos contábeis utilizando o sistema web, desde a constituição da empresa até o encerramento. Então,
Se você quer saber mais sobre isso, no curso de formação analista fiscal, nós temos esse bônus, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Quando nós tivemos essa adequação da contabilidade brasileira a esse padrão internacional, nós fazemos a apuração contábil seguindo já o IFRS, seguindo as novas normas brasileiras de contabilidade, e depois que nós encerrávamos a contabilidade, nós enviávamos o SPED contábil. Feito isso, nós levávamos essa informação para dentro do FConte e desfazíamos tudo que havia sido feito de novo procedimento, retroagindo a nossa contabilidade ao modelo que era até 2007. Percebam que a gente caminhava tudo isso aqui para voltar para cá, ó. Ou seja, a gente tinha, por conta de exigências tributárias, que voltar para um modelo contábil que já estava morto. Ou seja, isso não fazia nenhum sentido. Depois disso, a gente levava esse resultado do FConte para dentro do LALU. Lá no LALU, nós fazíamos os ajustes necessários para chegarmos no lucro tributável e fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Porém, esse cenário mudou novamente com a extinção do RTT e a vigência da Lei 12973 de 2014, onde nós tivemos a criação do regime tributário definitivo, onde eu faço a minha contabilidade obedecendo os novos critérios contábeis, envio o SPED contábil, recupero o SPED contábil na SCF. Nessa SCF eu faço os ajustes necessários para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, pessoal, a escrituração contábil digital, o SPED contábil, ele nada mais é do que a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital. E quando a gente fala de SPED contábil, a gente tem que entender que já se passam alguns anos desde a sua constituição e a gente vai fazer um breve paralelo aqui, um histórico sobre essas normas. Nós tivemos a IN 787 de 2007, que criou no ambiente tributário a escrituração contábil em forma digital. Nós tivemos a Instrução Normativa 1420 de 2013, que foi a primeira que mencionou a obrigatoriedade para as empresas do lucro presumido. Nós tivemos a Instrução Normativa 1594 de 2015, que reformulou essas regras de obrigatoriedade. Nós tivemos posteriormente a Instrução Normativa 1774 de 2017, que alterou mais uma vez as regras de obrigatoriedade, e parece brincadeira, mas em dezembro de 2018 nós tivemos a Instrução Normativa 1856, que mudou mais uma vez as regras de obrigatoriedade. Bom, vamos falar então sobre a regra de obrigatoriedade. É interessante que a Instrução Normativa 1774 de 2017 ela continua em vigor. Ela só teve uma pequena alteração por força da Instrução Normativa 1856. Então, no seu texto ele diz o seguinte no artigo 3º: deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes ou isentas. Ora, nesse momento, se a gente fizer a leitura fria do artigo 3º, a gente já parte do pressuposto que está todo mundo obrigado e ponto final. Porém, logo em seguida, na Instrução Normativa 1774, ela vai dizendo as hipóteses em que essa obrigatoriedade não se aplica, que é o caso dos optantes pelo Simples Nacional, que só estarão obrigados ao SPED contábil se houver aporte de capital por investidor anjo. E aí ele vai trazendo pessoas jurídicas inativas, órgãos públicos que estão fora do âmbito da obrigatoriedade. E aqui, pessoal, o último manual do SPED contábil, que já de agora de 2019, ele traz um pequeno quadro resumo sobre a obrigatoriedade, que é o que nós vamos ver agora. Bom, conforme vocês podem ver na tela, esse quadro ele diz que as empresas tributadas pelo lucro real, todas estão obrigadas ao envio do SPED contábil. Já as empresas tributadas pelo lucro presumido, nós temos duas hipóteses. A primeira delas é: se a pessoa jurídica não tiver optado pela manutenção do livro caixa,
aquela prerrogativa que está no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981 de 1995, que eu já mencionei algumas vezes nessa aula aqui com vocês, ou distribuiu parcela de lucros ou dividendos sem incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, IRRF, em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, apurado, diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independente se optou ou não pelo livro caixa. Ora, se você distribuiu lucros acima da presunção, significa que você tomou por base a contabilidade. A gente viu, quando eu falei de distribuição de lucros, que se você não tinha contabilidade, você fazia um cálculo baseado na presunção, na alíquota do lucro presumido, e você tinha aquele limite para fins de distribuição. Se você distribui além, o fisco entende que é porque você mantém contabilidade regular. Se você mantém contabilidade regular, é do lucro presumido, está obrigado ao envio. Também estão obrigadas as pessoas jurídicas imunes ou isentas que, ao oferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e qualquer ingresso assemelhado, cuja soma seja superior ou igual a 1.200.000. Isso também proporcionalmente, tá? É importante ter esse cuidado. Para as demais pessoas jurídicas, a entrega do SPED contábil é facultativa. E a própria Instituição Normativa 1774, assim como o Guia Prático, traz uma informação importante. Ó. Não há multa por atraso de entrega se você está entregando facultativamente. Ora, essa era uma dúvida muito comum. Muita gente me perguntava isso, professor, eu não estive obrigado a enviar, estou enviando agora facultativamente fora do prazo. Estou sujeito a penalidades? Não, não está. Bom, pessoal, uma coisa que sempre surge dúvidas é sobre a substituição do SPED contábil. Por quê? Desde 2016, a partir do momento em que você envia o SPED contábil, aquela escrituração contábil ela está automaticamente autenticada. Se ela está autenticada, se você deseja fazer uma substituição daquela escrituração, você precisa primeiro fazer o cancelamento da primeira autenticação. Então aí nós temos um conflito entre as normas que tratam da autenticação automática, da NBC-TG 23, e aqui eu também queria vincular a ITG 2000, certo? E a IN 11 de 2013 do DREI. O que é que acontece? Quando você tem uma contabilidade que ela tem falhas, erros, a primeira coisa que você deve refletir é: será que eu consigo consertar esses erros por meio de lançamentos extemporâneos? Será que eu consigo, no ano calendário, naquele momento onde eu identifiquei o problema, fazer lançamentos extemporâneos e corrigir aqueles problemas? Se eu consigo fazer isso, eu sigo as orientações que estão na NBC-TG 23, que é a norma que trata de correção de erros, e sigo também a orientação da ITG 2000. Dessa forma, eu faço essa correção por meio de lançamentos contábeis. Agora, no entanto, se eu não consigo corrigir esses erros, porque a minha escrituração contábil ela possui erros que tornam ela imprestável, ou seja, ela precisa realmente ser substituída, eu preciso fazer o pedido de cancelamento da autenticação. E esse cancelamento ele se dá com o preenchimento do termo de verificação para fins de substituição da ECD, aonde eu preciso fazer a identificação da ECD que está sendo substituída, eu tenho que fazer um detalhamento pormenorizado dos erros que levam a essa substituição, preciso identificar os registros que contêm esses erros e preciso fazer a assinatura digital. Uma informação importante que eu quero te dar é que se essa empresa que você está fazendo a substituição, ela é obrigada à auditoria independente, então ela precisará da assinatura do auditor. Bom, pessoal, nesse momento eu queria só fazer um pequeno
adendo aqui sobre a obrigatoriedade do SPED contábil. Eu sei que a gente já tinha até passado um pouco desse assunto, mas eu quero voltar para mencionar com vocês sobre uma solução de consulta do COSIT que, sem sombra de dúvidas, vai te deixar bastante preocupado. Então, eu trago para vocês nesse momento a solução de consulta do COSIT 425 de 13 de setembro de 2017. Como vocês podem ver na tela, o assunto dessa solução de consulta é obrigação acessória, escrituração contábil digital, obrigatoriedade de apresentação para fatos contábeis ocorridos a partir de janeiro de 2014. E eu quero ir direto para a conclusão, para você perceber a importância disso que eu vou te mostrar, tá? Olha só, qual que é a conclusão? Pelo exposto, conclui-se que o que deve ser levado em consideração para aferir a obrigatoriedade ou não de apresentação da ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, no caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, é o ano de formação do lucro, se posterior a 1º de janeiro de 2014, e não o ano em que houve a efetiva distribuição. A pessoa jurídica, com base no lucro presumido, não está obrigada a apresentar a ECD, relativa, por exemplo, ao ano calendário de 2014, se distribuir no referido ano apenas lucros apurados no ano calendário de 2011. Pessoal, isso é importantíssimo a gente discutir. Óbvio que essa solução de consulta ela se aplica ao consulente, que foi quem fez a pergunta. Mas olha só o que ela está dizendo e olha o precedente que ela abre. Imagine que você está agora em 2019 distribuindo lucros referentes ao ano calendário de 2014, que estão lá em lucros acumulados. Olha o que essa solução de consulta propõe. Inclusive, ela diz exatamente isso num exemplo aqui que está aparecendo na tela para você. Ó. Como exemplo, caso em 2019 a pessoa jurídica distribua lucros apurados relativos aos fatos contábeis ocorridos em 2014 em valor superior ao da base de cálculo do imposto do ano calendário de 2014, na sistemática do lucro presumido, diminuída dos impostos e contribuições, deverá ser apresentada a ECD referente ao ano calendário de 2014. Pessoal, isso é um absurdo. Imagine então que você está agora em 2019 e você está lá com lucros acumulados do ano calendário de 2014, do ano calendário de 2015, do ano calendário de 2016. E aí você fez distribuições de lucros no ano calendário de 2019, desses 3 anos que eu acabei de mencionar. Você precisa pegar o valor da distribuição de lucros, verificar se esse valor é maior do que a presunção, ou seja, o lucro presumido, diminuído dos impostos e contribuições, daquele ano, 2014, ou 2015 ou 2016. Se for maior, você está obrigado ao SPED contábil de 2014, SPED contábil de 2015. Percebam a insegurança jurídica que isso traz. Nós temos a ITG 2000, além também da ITG 1000, que falam que eu não posso ter 2 tipos de escrituração contábil para o mesmo ano calendário, ou seja, eu não posso ter escrituração contábil em papel e escrituração contábil digital. Aí o que essa solução de consulta diz é que eu posso ficar em 2019 obrigado ao SPED contábil de 2014. Só que se eu já estou em 2019, é bem provável que aquela minha escrituração contábil de 2014, eu já tenha impresso ela em livros, que eu já tenha autenticado ela na junta comercial. E então, eu vou estar obrigado ao SPED contábil, vou ter que mandar esse SPED contábil, e eu vou ter 2 escriturações contábeis, uma digital e uma em papel, para o mesmo ano calendário? Isso é uma preocupação, pessoal. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li essa solução de consulta, eu fiquei bastante preocupado. Eu vou deixar ela aqui embaixo como material de apoio a essa aula. Eu marquei de amarelo os pontos mais importantes para que você estude essa solução de consulta com bastante critério, bastante cuidado, mas fica dado aqui o recado. Bom, pessoal, no SPED contábil, nós temos alguns livros abrangidos. Nós temos o livro do tipo G, que é o Diário Geral,
que ele deve ser usado quando para cada fato contábil você faz um lançamento contábil. Nós temos o livro do tipo R, que é um diário com escrituração resumida, para o caso de utilização de lançamentos totalizadores. É importante reforçar que quando eu faço lançamentos totalizadores, eu tenho a obrigatoriedade de manter um livro auxiliar, que pode ser um diário auxiliar ou um razão auxiliar, e nós temos o livro do tipo B, que são de balancetes diários e balanços. Aqui eu também vou deixar para vocês a estrutura dos blocos do SPED contábil. Nós temos o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências. É aqui que vai a identificação da pessoa jurídica, o período a que se refere àquela escrituração contábil. Nós temos o bloco I, que apesar dele dizer que é o bloco dos lançamentos contábeis, aqui vai bastante coisa. É nesse bloco I que vai o plano de contas da empresa, é aí que vão os lançamentos contábeis, os históricos padronizados, os balancetes mensais. Nós temos o bloco J, que é o bloco das demonstrações contábeis. Nós temos o bloco K, que é o bloco dos conglomerados econômicos, que ele ficou facultativo para o ano calendário de 2016, mas depois disso passou a ser obrigatório para todos aqueles que são conglomerados econômicos. E nós temos o bloco 9, que é o bloco de controle e encerramento do arquivo digital. E aqui na tela eu trago para vocês um arquivo do SPED contábil, certo? No TXT. Muita gente nunca teve nem a oportunidade de visualizar um arquivo do SPED contábil dessa forma, como está vendo aí na tela. Eu também vou colocar aqui no material, como um material de apoio, um arquivo de SPED contábil modelo, para que você possa baixar o programa gerador de escrituração lá no site da Receita Federal, lá no portal do SPED. Você possa submeter esse arquivo de modelo ao programa e assim você vê lá as demonstrações contábeis utilizando o SPED contábil. Mas vocês podem ver que eu selecionei aqui, ó, um J100 e eu marquei aqui o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ou seja, você percebe que mesmo diante desse arquivo de texto, a gente consegue visualizar a demonstração contábil se a gente entender dos registros, se a gente entender dos blocos, entender dos campos do SPED contábil. Bom, pessoal, eu quero dizer que foi um prazer estar com você falando sobre distribuição de lucros, falando sobre SPED contábil. Vou deixar disponibilizado para vocês a apresentação, o arquivo do SPED contábil e a solução de consulta do COSIT. Espero que você tenha gostado. Eu quero te ver no Cono Fiscal e quero te ver também no curso de Formação em Analista Fiscal. Um forte abraço e até mais.